Boa noite, alunos de Direito e Meio Ambiente, segundo semestre de 2020. Primeiro quero pedir desculpas não ter feito live conforme eu tinha falado, porque eu tive um problema logístico. Eu tenho uma mãe que é muito idosa, precisou de mim. Na hora que eu fui, o trânsito estava impossível. Depois eu tive que atendê-la, dar uma certa assistência a ela, e aí, de certa forma, não deu para fazer. A vida, infelizmente, ela nos golpeia de vez em quando e não deixa a coisa acontecer conforme planejado. Peço desculpas e daqui por diante vamos mudar os nossos rumos. Segundo, eu quero ressaltar que pelo menos a minha intenção ao lecionar essa disciplina Direito e Meio Ambiente, lembrem-se que não é direito ambiental, mas sim direito e meio ambiente, tá? É simplesmente abrir a cabeça de vocês para novos conhecimentos e novas possibilidades de se entender a tangência do direito na nossa sociedade e no nosso mundo em geral, certo? Também não é intenção minha, ao lecionar essa disciplina, que vocês decorem conceitos, decorem leis e fiquem repetindo como papagaios e que não serve para nada. Eu simplesmente quero fazer realmente um trabalho construtivista e multidisciplinar. Bem, vamos logo ao assunto da aula. Segundo o nosso cronograma, que vocês têm acesso, lembrando sempre que tudo que eu posto no grupo de WhatsApp, eu posto no Moodle. Esse vídeo será feito o upload para o meu canal no YouTube, Juliana Morinha, professora do povo. Se você puder, vai lá e dá um like. Se não puder e não quiser também, não tem problema. De todo jeito, eu vou colocar. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube. Vou disponibilizá-lo da mesma forma no nosso grupo de WhatsApp, que é essencial para a nossa interação e aprendizado. E também, obviamente, vou lançar o link no Moodle, certo? Assim como todo material escrito também, assim que for necessário, a aula que for utilizada será feita da mesma forma. Moodle, grupo de WhatsApp. Sempre em contato direto com vocês. Seguindo aqui o cronograma, tá? Nós vamos falar sobre, conforme está escrito aqui, na minha humilde sala de aula, no meu pequeno estúdio, né? Vocês vão ver aqui conceito de meio ambiente, interpretação constitucional sobre meio ambiente e suas divisões, e por fim a gente vai fechar, né, o entendimento aí com o conceito de direito ambiental. Lembrando que todos esses conceitos advêm dessa apostila, dessa pequena apostila, esses conceitos, toda vez que a gente for trabalhar com isso, a gente vai utilizar essa apostila, formulada por mim de uma forma muito humilde, mas que depois também disponibilizarei para vocês. Vamos lá. Qual que é o conceito aqui, né? Qual que é a ideia do meio ambiente? O que significa meio ambiente? É o conjunto de condições, leis, eu estou falando de leis físicas até, influências e interações físicas, químicas, biológicas que promovem tudo que promove aquilo que nos cerca e que nos sustenta a vida, que nos origina a vida, né? Mas fazendo aí um conceito de meio ambiente sob o aspecto da Lei 6.938 de 1981, né? Foi a primeira lei brasileira a realmente falar sobre meio ambiente, tá? Colocando aí no seu artigo 3º, lembrando, Lei 6.938 de 1981. É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então é basicamente isso que eu falei, né? Só que esse conceito ele é um conceito estrutural e legal, meramente legal aí presente nessa lei, ok? Dentro do que eu me propus a fazer, qual será o entendimento constitucional mais pertinente relacionado ao meio ambiente? O entendimento constitucional mais pertinente relacionado ao meio ambiente foi um entendimento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal ainda no século XX, tá? No final aí dos anos 90, é uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 170 da Constituição, a saber, o artigo 170, assim como outros que nós veremos na aula seguinte,
O artigo 170 da Constituição, ele é o mais pertinente no que diz respeito ao meio ambiente. Lembrando, mais uma vez, o meio ambiente, o estudo do meio ambiente, por fim o direito ambiental, ele é fruto dos chamados direitos de terceira geração, que a gente conhece aí no falar jurídico ou no falar mesmo comum como chamados direitos difusos, certo? O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma interpretação que defende, que é a interpretação relacionada a esse artigo 170, que é o mais importante em termos de meio ambiente da nossa Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal defende que a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, né? Isso serve para a gente pensar no que está acontecendo hoje. Mas, por que eles defendem essa ideia? Vamos falar do dever ser, né? Não do que é de verdade. Porque, na verdade, se tudo que der lucro, né, for ser explorado, vai acabar tudo. Não vai ter mais nada. O mundo vai acabar e a gente já corre esse risco, né? Então, continuando no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a incolumidade do meio ambiente não deve ser prejudicada, não deve ser diminuída tendo em vista interesses empresariais, da mesma forma ele entende que o meio ambiente não deve ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, que é basicamente o que eu falei para vocês, que se for depender da economia, não tinha mais um só de economia e de interesses empresariais, já não tinha nem gente mais no mundo, né? Vamos lá. Eu quero classificar com vocês os tipos de meio ambiente, porque meio ambiente, como eu já disse para vocês, não é só árvore e bicho, né? Não é só biomas e tudo mais. Existem uma série de meio ambientes e eu vou me centrar muito em alguns tipos que eu acho muito mais interessante estudar do que outros. Vamos lá. Nós temos o meio ambiente natural, que é esse mesmo que todo mundo conhece de uma forma e de outra, né? Que também é chamado de meio ambiente físico ou patrimônio ambiental natural. É a atmosfera, os elementos todos da biosfera. O que é biosfera? Tudo que tem vida, tudo que está no conjunto da vida, que ar, água, solo, subsolo também, fauna, flora. É a natureza e o que ela apresenta. É o equilíbrio da natureza. É o equilíbrio dinâmico entre todos os seres vivos e esse equilíbrio também deve ser perpétuo no local onde esses seres vivos vivem. Então, isso é a definição de meio ambiente natural. Nós temos chamado meio ambiente artificial. Olha que interessante, esse é muito legal, muito interessante. É o espaço urbano construído considerando as edificações, né? Os equipamentos públicos, não só edificações, que é prédio, casa, seja, né, os imóveis assim de construção em geral, os equipamentos públicos do espaço urbano aberto, né, lixeiras, jardins, né, o que tem nos jardins e tudo, ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral. É porque esses espaços eles são feitos pelo homem, por isso que é meio ambiente artificial, apesar de ser grama, planta e tudo mais, né, são jardins programados e tudo mais. Então, também é meio ambiente artificial dentro dessa questão urbana aí, né? O que a gente pode definir disso? É a ação do homem que consistiu em transformar o meio ambiente natural em artificial. Então isso também é uma forma de meio ambiente, porque isso de certa forma foi planejado e deve assentar aí com algum equilíbrio, né? Nós temos o meio ambiente do trabalho, que pelo próprio nome vocês já vão saber o que é. É o local onde as pessoas desempenham suas funções laborais, né? Independente da condição que ostentem no trabalho. Seja um trabalho mais simples, seja o trabalho mais sofisticado, aquele ambiente onde o ser humano desempenha suas funções laborais. O equilíbrio, né? Quando eu falo em meio ambiente, você tem que pensar em equilíbrio, né? O equilíbrio é salutar daquele ambiente, né? E sejam essas atividades do meio ambiente do trabalho remuneradas ou gratuitas. Eu estou falando do trabalho enquanto função humana, independente de remuneração, tá?
A própria Constituição fala disso também. No artigo 7º lá da Constituição, vocês vão achar isso. E eu tenho o meio ambiente que mais me agrada, que é o chamado meio ambiente cultural. Tá? O meio ambiente cultural é aquele conjunto de patrimônio que pode ser às vezes natural e às vezes artificial, que descreve a história de um povo. É o patrimônio artístico, paisagístico, arqueológico e turístico em geral. Patrimônio artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, turístico, no sentido do valor de traduzir a antropologia daquilo, traduzir a história das pessoas de uma determinada região, a sua formação cultural. Apesar de ser obra do ser humano, não é considerado um meio ambiente artificial. A diferença, o meio ambiente artificial ele pode ter importância histórica para um povo ou não. Já o meio ambiente cultural, muitas vezes ele é artificial, né? Prédios históricos, museus e tudo mais. Entretanto, ele representa a história e a cultura de um povo, tá? E o meio ambiente cultural, ele é muito interessante, a gente vai tratar muito dele. Ele é relevante também dizer que às vezes algum elemento da natureza também constitui o meio ambiente cultural. Por exemplo, se você tem uma lagoa em um determinado lugar, nessa lagoa as pessoas costumam ali frequentar, fazer um turismo clássico, um turismo de colocar a pessoa na canoa vai, vem, turista para lá e para cá. Isso é meio ambiente cultural também, porque é turístico. O turismo, muitas vezes, ele é dependente, né, dessas belezas e desse patrimônio natural. Por isso que o meio ambiente cultural é diferente do meio ambiente artificial. Para fechar agora, eu vou só falar, para encerrar aí, para a gente poder fechar o raciocínio, para a gente entender essa ligação de tudo que nós falamos com o direito ambiental propriamente dito. Vou fazer uma definição e depois a gente encerra. O direito ambiental seria uma ciência jurídica que estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida do planeta. Tá? Então são princípios e normas reguladoras que visam, através da ciência jurídica, preservar esse equilíbrio que mantém a vida na Terra. Né? Como melhorar? Porque é esse equilíbrio que a gente chama de meio ambiente. Tá? Então, é uma forma que o direito encontrou de tangir essa situação, que para nós é tão relacionada à natureza, que foge tanto, às vezes, do controle da maioria da população, uma forma que o direito arrumou, de certa forma, de poder ajudar a melhorar essas questões através dos seus instrumentos, as leis, as normas, né, e as suas respectivas aplicações. Olha, pode ficar tranquilo, eu não cobro conceito, ainda mais numa proposta construtivista como a nossa. Então é isso, e o vídeo já está muito grande e é só. Por hoje, muito obrigada pela compreensão e corta!